Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar de pé, para nós já darmos início à nossa terceira noite do seminário 4 Temperamentos. Hoje nós vamos concluir 75% do curso, restando apenas 25% para a semana que vem. Vai ser uma bênção, eu creio. Já estamos ouvindo testemunho, já tem testemunho de coisas que Deus está fazendo já nos lares, né? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, nós louvamos ao teu santo nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado pelo teu senhorio. Estamos aqui, Senhor Deus, diante de ti, para que juntos possamos aprender, Pai, e que esse estudo venha contribuir, Pai, para o nosso dia a dia, para que possamos melhorar enquanto pessoa, e que nessa noite o Teu Espírito Santo nos traga clareza, Pai, nos dá sabedoria, para que a gente possa aqui, Senhor Deus, ouvir, e que a gente possa aprender a lidar no nosso dia a dia, Pai, com o nosso temperamento. Assim oramos, pedimos e clamamos pela Tua presença aqui, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento. Hoje nós vamos falar sobre o fleumático. Então, o que nós entendemos por ser fleumático? Via de regra, o fleumático ele tende a ser mais pacificador. Então, geralmente, uma pessoa fleumática, o que possui esse temperamento, ele vai fazer parte da turma do deixa quieto, né? É aquela pessoa que quando alguém está brigando, ele vai lá, ele vai tentar apaziguar a situação, ele vai sempre tentar conduzir a situação para que a situação não aflore, não haja talvez ali uma vias de fato. Então, ele está sempre tentando apaziguar a situação. Mas também o fleumático, apesar de ser pacificador, ele aceita discutir se for para melhorar a relação, tá? Então o fleumático não significa que por ele ser pacificador, que ele também não vai entrar em um diálogo, né? Se ele entender que esse diálogo pode ser para melhora. Geralmente o fleumático ele é mais prático, tá? Porém, o fleumático, assim como o melancólico, ele tem uma tendência, tá? Ele tem uma tendência de também ter dificuldade para escolher. O fleumático, ele pensa para falar. Então, todo fleumático, ele é aquela pessoa que ele vai agir pela razão. Mas também o fleumático tende a ser alguém que ama bater papo, tá? Se o fleumático entrar numa conversa ali que ela estiver agradável, ele vai varar a noite. O fleumático tende a ser mais calmo, mas pode explodir de repente caso o magoem várias vezes. Os temperamentos fleumáticos, eles têm a tendência também de serem pessoas conselheiras. Então, geralmente é aquela pessoa que tem um bom conselho, que tem uma boa palavra, que sempre tem uma direção para dar para alguém. O fleumático, com esse temperamento, ele tem essa paciência de ouvir, de absorver e também de ajudar. Mas um ponto negativo dos fleumáticos, eles também podem achar ruim receber conselho. Então, enquanto eles gostam de dar conselho, nem sempre eles vão receber um conselho de maneira positiva. O fleumático, ele tende a não gostar de pessoas intrometidas. Ele pode até não falar para a pessoa, dizendo assim para ela que ele não gostou da maneira como ela foi invasiva, perguntando algo sobre a sua vida, mas no seu íntimo o fleumático vai dizer assim: cuide da sua vida. Geralmente são passivos, mas se encontrarem o seu propósito, pode ser um ótimo líder. Então, qual é o ponto negativo de um fleumático? O ponto negativo de um fleumático é que, às vezes,
ele se torna uma pessoa passiva. Então é uma pessoa que não tem iniciativa. É uma pessoa que mais espera às vezes dos outros do que dele. Agora, quando um fleumático ele encontra um propósito para aquilo que ele está fazendo, ele vai se tornar um ótimo líder. São tranquilos, são pacientes, sabem ouvir. E uma qualidade dos fleumáticos aqui, irmãos: o fleumático sabe esperar a sua vez. Geralmente, eles são introvertidos. São ótimas pessoas para se socializar. Elas têm uma facilidade, o fleumático ele tem uma facilidade de se socializar bem com as pessoas. Qualquer ambiente, irmãos. O fleumático, ele conversa com o morador de rua tranquilamente, ele tem essa facilidade. Ele conversa também com o doutor. Então, o fleumático ele tem essa facilidade de se adaptar bem. São pessoas também que se adaptam facilmente em qualquer ambiente. Geralmente, os fleumáticos eles são mais tranquilos em relação a aceitar regras, né? Eles não têm dificuldade de submissão. Precisam ser motivados às vezes. Esse é o ponto negativo do fleumático, que às vezes ele se torna tão passivo que tem que estar empurrando ele. Então você vai perceber que às vezes, se o fleumático ele não souber disso aqui que nós estamos aprendendo hoje, ele vai viver uma vida inteira sendo empurrado. Então o que o fleumático tem que fazer? Veio a necessidade, ele já tem que responder a necessidade. Porque se ele deixar por ele mesmo, vai indo, irmão. Vai indo, ele fala, semana que vem eu vejo isso aí. E aí quando vê, passou. Os fleumáticos, geralmente, irmãos, eles não são pessoas ambiciosas. O não ter essa ambição no sentido não de você querer as coisas a qualquer custo, mas às vezes o fleumático ele é uma pessoa que ele tem um potencial a mais a ser explorado, e às vezes ele se conforta, né? E fala não. E às vezes Deus está falando para ele, né? Às vezes ele tem uma oportunidade boa de trocar o carro que talvez seja aí 2010 para um 2015, mas às vezes ele está confortável ali, ele fala, não, tá bom isso aqui e tal. E ele não tem às vezes essa destreza assim de às vezes se mover para algo melhor, né? Então o fleumático ele precisa ter esse cuidado de que às vezes ele pode ficar confortável demais em um lugar que Deus às vezes está acelerando ele para sair para algo diferente. Trazendo para o contexto espiritual, o fleumático precisa ter cuidado, porque na obra de Deus, às vezes Deus está querendo que ele voe e ele está querendo andar, né? Então precisa ter esse discernimento. Um exemplo na Bíblia, a rainha Esther, que era pacífica, sensata, mansa e complacente, acomodada e apática. Se você é uma pessoa observadora, observe para aprender e não para criticar. Fleumático é uma pessoa extremamente observadora. É uma pessoa envolvente, procrastina por preguiça, né? Procrastinar é demorar para tomar uma decisão, eu sempre deixo para amanhã. Geralmente não fica empolgado com facilidade, irmãos. Queridos, o fleumático ele tende a ter uma expressão de paisagem, tá? Então se você chegar e falar assim pro fleumático, ó, fulano morreu, vai falar assim, para morrer basta estar vivo, né? O fleumático ele não tem tanta expressão, ele não tem reações que às vezes nós esperamos. Ele não fica empolgado com facilidade. Às vezes, irmãos, ele pode se empolgar sim, às vezes ele pode chorar, né? Em alguns momentos ele pode chorar, ele pode sim ser expressivo, mas na maior parte dos momentos isso não vai acontecer. O fleumático ele é mais good vibes, né? Aquela pessoa mais de boa, mais tranquilo. Ele sente que tem pouca energia e gosta de gastar com aquilo que traz senso de propósito. Tem paciência e tem empatia. Geralmente ele não é muito crítico. Tem facilidade para transformar a dor em um conceito de aprendizado. Quais são as qualidades e defeitos do fleumático? Os fleumáticos eles são ótimos diplomatas, são pessoas que muitas vezes conseguem se sair bem.
Eles dão certo para serem administradores, professores, técnicos, e a sua qualidade é ser calmo, tranquilo, cumpridor, é muito eficiente naquilo que faz. O fleumático tende a ser uma pessoa conservadora, então você não vai ver um fleumático muito diferente, tá? Ele é uma pessoa com pensamentos mais conservador e também e também naquilo que ele faz, ele também tende a ser mais conservador. É uma pessoa muito prática, líder e bem-humorado, tá? Defeitos: são calculistas, fica pensando, mas também é uma pessoa muito temerosa. O fleumático pode ser indeciso, contemplativo, desconfiado, assim como o melancólico, irmão. Se tem um temperamento que é muito desconfiado, é o tal do melancólico. Pretensioso, introvertido e desmotivado. Então, muitas vezes, o fleumático também tende a ser desmotivado, né? Coisas que irritam o fleumático: quando testam seus limites. O fleumático pode explodir intensamente. Ele tende, irmãos, a não... O fleumático, ele não tem pavio curto. Então, algumas coisas ele releva. Mas quando também passam do limite, ele tende a explodir intensamente. Aí, irmãos, fazer o caminho de volta com o fleumático não é fácil. O fleumático, ele não gosta de ser pressionado a fazer algo que ele não gosta, tá? Então, atenção aí, esposos, esposas. O fleumático, como ele tende a ser mais introvertido, às vezes as pessoas querem forçar ele de falar, né? E isso às vezes não é bom. Quando forçam a fazer coisas com detalhe e perfeccionismo, ele é prático. Parece mais com uma qualidade, né? Uma coisa que irrita o fleumático é quando ele precisa dividir sua atenção quando ele está conversando. Barulho alto, som ligado, o perturba. Atribuições desse temperamento: geralmente o fleumático gosta mais de se arrumar do que de fato sair. O negócio dele não é tantas vezes sair propriamente dito, né? Mas você não vai ver geralmente um fleumático lá com uma roupa tudo saindo do bucho da vaca, né? Geralmente o fleumático ele vai ser alguém mais engomadinho. Fica insuportável com fome. Se o áudio for muito longo, ele não vai te ouvir. O fleumático, irmãos, via de regra, ele tem pavor de receber visita inesperada. Odeia quem acha que sabe mais que todo mundo. Os temperamentos fleumáticos, eles tendem a não gostar de ser cobrado. Geralmente isso irrita esse temperamento. Ele gosta da frase: o combinado não sai caro, né? Então, irmãos, se você combinou algo com o fleumático, ele vai honrar aquilo que ele combinou com você. Por quê? Ele não gosta de ser cobrado, então ele vai honrar aquilo lá, porque para ele ser cobrado é ruim. Então o que ele faz? Ele tenta ser pontual em tudo que ele se propôs a fazer, para ele não precisar ser cobrado. Se você o pressionar, ele não irá falar, mas vai deixar, é o que eu falei antes, né? Vai deixar para o último segundo do prazo. É assim que ele se expressa. Evite exigir a atenção dele. Tipo assim: você esqueceu de mim? Tem dificuldade de se fazer presente e de ficar enviando mensagem. Outra atribuição desse temperamento é que o fleumático tende a não suportar ser controlado. Ele até cede para evitar conflito, mas ele sabe o que quer e é decidido e focado. Das críticas, ele geralmente paralisa, não gosta de ser corrigido, principalmente em público. Não pegue compromisso e repasse para ele, ele não irá se comprometer. O fleumático não gosta de ser acordado aos gritos. O fleumático não gosta de sentimentalismo, tá? Então, às vezes, a pessoa vai lá, quer toda sentimental, e ele vai cruzar os braços, vai dizer assim: acabou? Não gosta de receber opinião. Não fale sem que ele pergunte antes. A esposa fleumática, como que é a esposa fleumática?
ela gosta de uma rotina simples. É uma pessoa também paciente com o parceiro. É uma pessoa muito confiável, tá? Uma característica do fleumático é uma pessoa leal, uma pessoa que gosta de honrar. É constante, apoia o parceiro em suas decisões e traz paz para dentro do lar. Geralmente ela é tranquila, compassiva, escuta antes de agir, valoriza a estabilidade emocional, evita brigas e tem facilidade de relevar. Aqui, aos esposos de mulher fleumática, né? Respeite o tempo dela, valorize a paciência dela e evite pressionar ela de maneira desnecessária, tá? O marido fleumático geralmente é um cara calmo, paciente, pode ser sincero, gosta de rotina e simplicidade, dificilmente se irrita, escuta mais do que fala, evita conflitos, é confiável e constante. É uma pessoa fácil de você conviver, porém faz tudo no seu tempo. Um quebra-gelo, como seria a lápide do fleumático? Ele ia dizer assim: enfim, fazendo o que mais gosto, dormindo eternamente. Como seria o fleumático na festa de final de ano? Ele estaria tentando dar o seu melhor na hora de cuidar da decoração. Como ele é muito criterioso, ele ia estar, né, observando ali para deixar tudo nos conforme. Agora nós vamos falar sobre os subtipos que tem esse temperamento, que é o temperamento fleumático. Então, o primeiro subtipo é o fleumático vapor. Geralmente ele é mais envolvente, mais movimentado, é sensível emocionalmente, então ele é o mais chorão, tem maior tendência e constância, e às vezes pode até parecer impulsivo, devido ao fato de ser mais intuitivo. Por esses motivos pode ser confundido com sanguíneo. Tende a ser o mais inseguro dos três, pois consegue receber as informações, mas tem dificuldade em devolver soluções concretas. O fleumático água. Esse já não é mais tão inseguro e intuitivo. Já consegue estruturar melhor as ideias e agir. Ele já consegue dar uma resposta melhor. Ele pode tomar decisões consideradas impulsivas, de tão assertivas. No entanto, são na verdade fruto de uma longa introspecção, recolhimento de informações e aprendizados que o leva a compreender isso profundamente. O fleumático gelo tende a ser o fleumático mais fechado, mais calado, podendo até mesmo ser emburrado. Geralmente é o mais planejado e precavido. Como lidar com o temperamento fleumático, queridos? Não pressione o fleumático. Isso, de fato, irmãos, não vai funcionar, tá? Você vai ter um desgaste desnecessário, porque ele vai empacar e ele não vai. Seja inspiração para ele. Demonstre afeto. Evite críticas, a não ser que elas sejam construtivas. Não prive de ter momentos tranquilos. Geralmente o melancólico e o fleumático, irmãos, quando está uma muvuca, ele dá uma retiradinha, ele vai dar uma recarregada principalmente se ele está num ambiente com muito barulho, né? Ele precisa de um tempo ali para ele dar uma absorvida naquilo, sabe? Então não critique o fleumático quando ele estiver recarregando a bateria dele ali. Ele precisa desse escape. Não peça para ele escolher rápido. Nossa, tem uma coisa que vai atrapalhar no teu relacionamento com o fleumático, é você pressionar ele para ele tomar uma decisão rápida, escolher alguma coisa rápido. Ele não vai conseguir processar isso e ele vai travar. Não espere que ele seja empolgado. Não tente obrigar o fleumático a gostar de aventura, tá? O fleumático não é radical, queridos. O que o fleumático precisa entender? Entender que ele não está sendo maduro por querer fazer nada. Então,
às vezes também o fleumático precisa entender o seguinte: às vezes ele está naquele domingão que ele não quer fazer nada. Mas aí às vezes os filhos estão lá, né? Domingão, não tem aula, pai, né? Vamos fazer um negócio diferente. Então o fleumático ele precisa buscar esse equilíbrio, tá? De às vezes pensar que se ele quiser só viver o mundinho dele, às vezes ele vai deixar de realmente viver a vida com quem ama ele e também tem um temperamento diferente. Então precisa haver aqui um equilíbrio, tá? Entender que você precisa sair da estagnação, a famosa zona de conforto. Então os fleumáticos precisam compreender que a zona de conforto é só para recarregar a bateria, não é o nosso lugar, não é o nosso ambiente. Porque senão ele tende a ficar ali para sempre, irmãos, tá? Então precisa ter esse cuidado também. O fleumático precisa se cercar de pessoas boas e pessoas inspiradoras. Porque se o fleumático se juntar com outro fleumático, irmãos, aí pode vir um apocalipse que ele vai estar ali Então ele tem que andar com o quê, irmãos? Você já viu águia andando com galinha? A águia anda com águia, né? O fleumático ele tem que buscar isso. O fleumático ele tem que buscar alguém que inspira, alguém que põe ele para cima, alguém que tira ele da zona de conforto, alguém que ajuda ele, que mostra para ele que existe vida fora do mundinho dele. O fleumático precisa aceitar quando alguém oferece uma quebra de rotina de vez em quando. Expressar seus sentimentos, pois as pessoas querem te entender. Outra coisa aqui, irmãos, fleumático tem dificuldade de se expressar, tá? O fleumático ouve todo mundo, ele dá conselho para todo mundo, mas ele tem dificuldade de sentar com alguém e abrir o coração, dizer, olha, estou precisando de ajuda, tá? O fleumático é aquela coluna, geralmente ele é a coluna na família, né? Você vê as famílias, às vezes, todos os problemas vêm, aí ele absorve todo mundo, ele ajuda todo mundo. Só que daí quando ele precisa, né, ele não consegue, né, se abrir. Então, você que é fleumático, entenda que em algum momento você vai precisar de alguém para você ser acolhido, sentar, também ser ouvido. Não seja feito de bobo, mas também não seja egoísta. Então o fleumático tem que ter esses dois cuidados aqui. Se você esperar ter uma grande vontade de fazer algo, você pode nunca fazer, tá? Então você que é fleumático, não fica pensando assim, não, quando eu tiver vontade. Se você pensar desse jeito aí, pode demorar a acontecer. Um conselho aos fleumáticos: se envolvam em causas sociais. Fazer exercício físico para liberar hormônios de prazer e conquista nesse corpinho e acelerar esse coraçãozinho para ficar mais esperto e desenvolver o hábito da disciplina e da proatividade. Então, pro fleumático, o exercício físico é muito bom, porque ele vai ser mais proativo, já que ele tem tendência de ficar muito em casa. Então, ele vai despertar, tá? Para ele poder... Ele vai ter... ele vai ser despertado para ele poder estar com gente, tá? Para ele poder estar se comunicando, para ele poder estar envolvido com as pessoas. Vocês conseguiram compreender que o fleumático é a melhor pessoa para você lidar com ele? É uma pessoa muito querida, mas tem um jeito. Sabia disso? É verdade. O temperamento fleumático é uma das melhores pessoas para você lidar. Só que tem um jeito. Se for na pressão e se for no confronto, não vai rolar. Tem que saber. O fleumático ele gosta de, assim como o temperamento também do colérico, ele gosta de ouvir as coisas com razão. Ele vai observar se existe a razão, ele vai observar como é que se a questão tem base. Ele é muito observador, então ele vai trabalhar dessa maneira. Amém? Vamos ficar de pé?
Glória a Deus. Amém, queridos? Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês, pelo o empenho de vocês em persistir. A gente precisa aprender a honrar os ciclos da nossa vida, começar, a gente desenvolver e a gente terminar. Amém? Principalmente os fleumáticos. Tem que sair da procrastinação. Tem que ser proativo. Tem que ir para cima. Amém? Em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer e te louvar pela vida de cada um dos teus filhos. Obrigado, Senhor Deus, pelo coração deles. Que o Senhor continue ministrando ao coração deles, Pai. Que aqueles que possuem esse temperamento fleumático possam, Senhor Deus, ser, Senhor Deus, despertados, ativados, Senhor Deus, para que eles possam, de fato, Papai, cumprir o teu propósito. Senhor, abençoa também aqueles que talvez tenham um fleumático em casa. Ajuda eles a lidar com o temperamento fleumático, a ajudar o fleumático, Pai, nas decisões, ser inspiração para ele, Pai, e seja ferramenta do Senhor. Pai, eu oro pedindo que o Senhor abençoe os teus filhos, leva eles para os seus lares guardados e abençoados pelo Senhor, livrando de todo e qualquer mal, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de Deus e as duas consolações, Espírito Santo, esteja sobre a minha e a sua vida hoje para todos, sempre em nome de Jesus. Vamos em paz, Deus nos acompanhe.